quais são os impactos do estresse na nossa saúde. Então, os sintomas relacionados ao estresse, eles podem ser físicos ou psíquicos, ou pode ser os dois. Então, eles podem ser diversos, que incluem alterações da memória, diminuição de massa muscular, aumento do peso às custas de gordura corporal, aumento do risco para o desenvolvimento de diabetes, aumento do risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diminuição da libido, obesidade, insônia, depressão, enfim. E por falar em doenças psíquicas, a ansiedade pode sim contribuir para o aumento do estresse. De uma forma bem simples, compreendemos a ansiedade como um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de um evento, seja ele real ou imaginário. Isso pode trazer uma reação estressante para o seu organismo antes do possível momento em que você teria esse estresse e que você requeriria uma adaptação. É comum escutarmos que o cortisol é o hormônio do estresse. A verdade é que o estresse é apenas uma das principais fontes para o aumento dos níveis de cortisol. Tá? É válido também esclarecer para vocês que é uma inverdade que as pessoas falam por aí, como por exemplo que ele é um hormônio do mal. Então o cortisol ele é imprescindível para uma série de funções no nosso organismo, como por exemplo uma atuação, uma função importante no nosso sistema imunológico, a função das células de defesa do nosso organismo. Ele é importante também para funções metabólicas, como regulação do metabolismo da glicose, regulação do metabolismo da proteína, da gordura. E ele também é importante para tonalidade vascular, neuromodulação, memória, sistema ósseo, entre tantos outros sistemas. O problema aparece quando ele está disfuncional, ou seja, quando está elevado em determinado período do dia em que deveria estar baixo ou vice-versa. Então, por exemplo, o ideal é que você tenha níveis de cortisol baixos de noite e alto de manhã. Se tem um desequilíbrio nessa relação, você vai ter prejuízo no seu ciclo sono e vigia. Então, quais são os problemas do cortisol elevado de forma crônica no nosso organismo? Número 1, prejudica as articulações e os nossos ossos. O cortisol compete com receptores da vitamina D lá no nosso intestino, diminuindo assim a produção de matriz óssea nos nossos ossos, além de também diminuir a produção de colágeno e de elastina, substâncias essas que são imprescindíveis aí para a função não só da nossa pele, mas para a nossa saúde osteoarticular. Isso se deve por mais um motivo, porque o cortisol disfuncional faz com que as nossas glândulas paratireoides produzam um hormônio chamado paratormônio, cuja sua função maior é a reabsorção óssea do cálcio e fósforo no nosso sangue. 2. Prejudica a memória de curto prazo. E como prejudica? Este fato se dá porque o excesso de cortisol pode causar alterações plásticas em neurônios em um local estratégico no nosso cérebro chamado de hipocampo. Então existe uma ciência na medicina chamada neuroplasticidade, que é um termo que usamos na medicina que se refere à capacidade do nosso sistema nervoso em mudar, em adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neural, principalmente na infância ou quando nós estamos sujeitos a novas experiências. Tá? Então isso é importantíssimo para o desenvolvimento da nossa memória. 3. Prejudica o nosso metabolismo. Então a elevação do cortisol, ele tende a aumentar a glicose sanguínea porque ele estimula um processo bioquímico chamado de gliconeogênese. E além disso, diminui a captação de glicose pela GLUT4, que é um transportador de glicose imprescindível nos nossos tecidos. Então, como se não bastasse, o excesso de cortisol promove proteólise, ou seja, perda de massa muscular, além de também diminuir a síntese proteica. Isso ocorre porque ele necessita de energia, o nosso organismo necessita de energia pronto uso. E após acabar com todas as reservas de glicogênio, ele passa a beta-oxidar a gordura, a utilizar essa gordura como fonte de energia e, por último, a queimar as nossas massas musculares. Então, galera, isso é fácil de entender porque quando nós estamos estressados ficamos mais agitados, né? Logo, precisamos de mais energia. Agora, imagine um camarada que está nesse estado de estresse por anos. Acredite se quiser, isso é muito comum aqui no consultório, principalmente os empresários que têm todos esses boletos para pagar, ainda mais numa época de pandemia. 4.
contribui para doenças cardiovasculares. Isso porque o cortisol elevado de forma crônica aumenta o débito cardíaco e a pressão arterial, o que a longo prazo é um prato cheio aí para o desenvolvimento de AVC e para o infarto agudo do miocárdio. Número 5, o excesso de cortisol te deixa burro, tá bom? E deixa mesmo. Por quê? Aqui eu deixo de lado um pouco a explicação que a gente já falou sobre a memória e mergulho em outros pontos relacionados ao excesso de cortisol com a construção da nossa memória. Os ácidos graxos poliinsaturados, eles abrangem as famílias dos ácidos graxos do ômega 3 e ômega 6. Então, os ácidos graxos de cadeia muito longa, como o eicosapentanoico, o araquidônico, o docosahexanoico, eles desempenham funções importantes no nosso desenvolvimento cerebral e no funcionamento do nosso cérebro. Então, a nossa dieta, ela costuma ser muito pobre em gorduras do tipo ômega 3. Inclusive, esse aí é o assunto de outro vídeo. Nossa dieta é mais rica em gordura do tipo ômega 6. O problema é que o cortisol excessivo diminui a ação de uma enzima chamada delta-6 desaturase e dessa forma contribui para a diminuição da conversão desses ácidos graxos importantes para a nossa saúde cerebral. Isso porque o nosso organismo é capaz de converter esses ácidos graxos a partir de um outro ingrediente. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Ativa aí o seu sininho, compartilha o vídeo, manda aí para os seus familiares, para os seus amigos e não se esqueça, claro, de deixar o seu like. E se você tiver alguma dúvida, vou deixar um espaço aqui, aliás, tem aqui os comentários. Quando eu tiver um tempinho, eu prometo que respondo todo mundo, beleza? Beijo do Doc, nos vemos por aqui nos próximos vídeos.